Eu vou falar rapidamente sobre a normalização da precarização, da precariedade, da falta de opção. Nós estamos vivendo no Brasil a normalização da marginalidade, a normalização das drogas, a normalização da falta de opção, de um emprego, a normalização do emprego precário. Tudo está virando normal, né? E isso é proposital. Porque quando você nega o ensino, você cria um povo sem perspectiva, sem noção, onde ele vai relativizar a precariedade e vai colocar isso como normal. Então, ser favelado passa a ser normal, fumar maconha passa a ser normal, a prostituição passa a ser normal, porque não existe outra opção de trabalho. Trabalhos informais, trabalhos precários passam a ser normais, normalizados. Então, tudo isso é a normalização da precariedade para se criar um povo dependente do Estado, dependente de bolsa, dependente de brinde do governo, e que vai bater palma para esse tipo de governo, para esse tipo de sistema, né? Então, nós estamos vivendo uma normalização da marginalidade, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Olá, eu sou o professor Denner. Esse é o canal História, Filosofia, Educação e Pensamento Livre. O que eu percebo assim claramente é que existe um plano de governo que já vem sendo traçado pelos governos que são chamados de esquerda, né? Ou centro-esquerda, que são os progressistas. São de uma linhagem que são leninistas, na verdade, né? Tem até um vídeo da Brasil Paralelo explicando que essa social-democracia, na verdade, é um segmento dos marxistas-leninistas. E tanto é verdade que o Fernando Henrique Cardoso demonstrou grande alinhamento com Fidel Castro, né? Fundador do Foro de São Paulo. E Fernando Henrique Cardoso sempre foi muito cordial com a esquerda latino-americana e sempre muito alinhado com todo o pessoal do Foro de São Paulo, né? Embora não tenha evidências de que ele tenha ligações explícitas com o Foro de São Paulo, a cordialidade dele com Fidel Castro e o alinhamento ideológico é muito claro. Que é uma organização que foi negada durante anos, né? Foi negada pela imprensa, pelos jornais, foi negado que existia, né? Depois não teve mais como... A própria esquerda assumiu, né? Foi criado pelo Lula e Fidel Castro. E a organização da esquerda latino-americana é toda apoiada pela esquerda do que restou da antiga União Soviética, né? Que é a esquerda lá de Putin, a antiga Internacional Comunista, que hoje é a Internacional Socialista, que atualmente está se abrindo os seus braços para a Internacional Progressista. Embora tenha surgido nos Estados Unidos, ela tem ligação. Enfim, o assunto é bem complexo, mas o que acontece no Brasil é um plano. Em 2001, o Fernando Henrique Cardoso, ele colocou no MEC a psicogênese da língua escrita, que foi o retiro do ensino diretivo da escrita através das escolas públicas, né? Através do MEC mesmo, né? Que é uma teoria embasada da Emília Ferreiro, que ela alega que não é necessário o ensino da escrita, a criança pode desenvolver hipóteses sozinhas da escrita. Isso veio uma ideologia absurda, né? E aí foi sendo desenvolvida toda a BNCC, já desde aquela época, já de 94, né?
e ela foi seu apogeu em 2016, 2017, 2018, com o governo Dilma. E o que acontece? Tudo isso é um plano de massificação da educação, porque você só consegue dominar um povo quando ele não tem educação, quando ele não tem consciência política, quando ele não tem ética, quando ele não tem moral. Quando você destrói as bases de percepção da realidade das pessoas, né? E você consegue só destruir isso destruindo a educação. Por isso que a BNCC retira todo o ensino diretivo e coloca o quê? Bate-papo em sala de aula, para que se abra um caminho para a ideologização dentro de sala de aula e o retiro do ensino. Mas o pior disso tudo, além de toda essa segmentação de militância, o que vem acontecendo na prática é a normalização da marginalidade. Então a gente tem hoje a normalização, por exemplo, eu vou dar um exemplo da prostituição, da venda de pack por adolescentes. Pack é a menina, ela tira a fotografia lá no quarto dela, nua, e vende com perfis falsos de namoro, essas coisas. Ela vende ela pelo Telegram, a mãe não fica sabendo, ela vende ela pelada, aí ela abre um Pix lá, uma continha lá, e ela recebe uns dinheirinhos, né? E aí já abre o caminho da prostituição, né? Porque ela vai tendo contato com homens e, enfim. Fora isso, a marginalidade. Então, assim, o que está havendo no Brasil, essa falta de educação proposital nas escolas, no ensino, em troca de militância, em troca de ideologia de esquerda, né? Ela está criando uma normalização da marginalidade, da falta de opção, uma normalização da falta de emprego por serviços que são assim, bicos, né? Como Uber, empregada doméstica. Não que isso não seja louvável, não tenha seu valor, tem seu valor, mas a normalização da falta de opção. Então a falta de opção está virando normal, a prostituição está virando normal, a maconha virou normal, normalização da falta de opção, da falta de capacidade, né? Então, todo o ensino diretivo que é feito técnico para capacitar, ele é tido como tecnicista, né? Então, ele é todo criticado, existe toda uma perseguição ao ensino técnico, né? Como se ele fosse tecnicista. Ele é para formar pessoas para o trabalho, para o capitalismo, então não deve ser assim, né? E em troca disso está se colocando o quê? A cultura de uma coisa que não é cultura. Por exemplo, o funk, né? Claro que tudo tem seu valor, né? Mas eu digo assim, está se colocando uma pseudocultura, né? Não é cultura, é falta de opção, é falta de cultura. Então, assim, a normalização da prostituição, a normalização das drogas, a normalização do pobre, a normalização da perseguição, a normalização da prostituição, a normalização do adolescente perdido, a normalização do crime. E isso tudo é proposital, porque assim você domina uma nação e submete ela ao socialismo, né? Porque aí você cria pessoas dependentes do Estado e que vão bater palma para esse tipo de regime, porque eles não conhecem outra coisa. Eles foram educados assim, né? Eu digo isso nos outros vídeos, né? Por que o aluno ele bate no professor, ele quebra tudo dentro da sala de aula? Porque ele não foi educado, ele não foi condicionado. Aí vem o pessoal da esquerda de educação e fala, não, mas você não pode condicionar o aluno. Não, mas você está condicionando ele a ser assim. Tudo é condicionamento. A
partir do momento que você entra na sala de aula e não dá uma educação diretiva e fala para o aluno virar e conversar, você está condicionando o aluno a virar e conversar, a fazer o que ele bem entender. Tá? Ele está sendo condicionado a ser desorganizado, certo? Então, assim, aquele adolescente que você não coloca limite, que o pai não coloca limite, que não tem pai, que não tem mãe, que ninguém coloca limite, ele está se condicionando através da rua, através do que é ruim. Né? Então, tudo é condicionamento, né? Não existe isso. Ou você educa, ou você deseduca, né? Vamos dizer assim, né? Então, é isso que está acontecendo. É sobre isso que eu queria falar, né? Então, essa educação que está havendo, ela é proposital, ela está consolidada e cada vez mais consolidada através das políticas educacionais para se formar um povo dependente do Estado. E o pior, essa falta de educação está gerando a normalização da marginalidade, né? Não é uma questão moral. Ah, você é contra a prostituição. Não é isso. É a prostituição não por opção de ser prostituta, pela falta de opção de vida. Né? Então é a marginalidade não pela opção do adolescente ser marginal. É a marginalidade por ser a única opção para ele, porque ele não conhece nada. Ele não tem capacidade. Ele não foi capacitado. Porque lhe foi negado o ensino, lhe foi negado a educação, lhe foi negada a escrita, lhe foi negado o ensino diretivo, objetivo. Em troca disso foi colocado o quê? Vire e converse, vamos debater, porque isso é democracia. Ensinar é autoritário, aprender é autoritário, você deve conversar, você deve debater em sala de aula. Né? Então ele é condicionado a debater em sala de aula. Quando um professor vai querer dar aula para ele, ele vai querer debater. Se o professor falar não, ele vai querer bater no professor, porque ele foi condicionado a ser assim. E toda a sociedade que gira em torno dele está dizendo o seguinte, olha, o que existe é prostituição, é droga, porque isso é normal. Isso é o normal. A família é anormal, a igreja é anormal, o capitalismo é anormal, o normal é maconha, prostituição, crime, funk é cultura. É isso que o Estado está dizendo para esses estudantes, certo? É esse o meu recado. Um grande abraço, que Deus nos ajude.